Você que sabe, o que que você acha? Não, por mim a gente pode ir direto já para o capítulo. Então, Você que decide aí, não tem problema. vamos direto no texto, então, porque Página começamos na página 33, tá? 33, tá? 33. Peraí, deixa. Tá aberto aqui tá aberto na tela aqui também, tá? Aham. Aí a gente vai falar que sinais diácriticos mantiveram-se na tradução tanto quanto possível os sinais diácriticos usados, como é de regra, em edição crítica designadamente. Daí tem, né, o sinal de maior, menor, para acrescentar conjunturas, né, as barras, lunas. Também se utilizaram as divisões do tratado consagrado pelo uso, ou seja, as correntes da edição da Braga de Becker, Berlim, 1871. Outras páginas, colunas e linhas, essas últimas com a possível aproximação, na margem externa. Do lado oposto, assinalaram-se os capítulos, igualmente de acordo com a prática tradicional. Então, isso é só uma introduçãozinha. Daí esse trabalho sobre poética da Aristóteles fica a dever-se a persistência inesgotável e ensinamentos da senhora professora doutora Maria Helena da Rocha Pereira. Por tudo, a minha mais profunda gratidão, Ana Maria Valente. Então, nós temos uma tradução aqui, né, falando sobre isso. Então, a gente já começa na página 37, né? Falaremos da arte poética em si e das suas espécies, do efeito que cada uma dessas espécies tem e como se deve estruturar os enredos. Se pretender que a composição poética seja bela, e ainda da natureza e do número das suas partes. E falaremos igualmente de tudo o mais que diga respeito a esse estudo, abordando, naturalmente, em primeiro lugar, os princípios básicos, a epopeia e a tragédia, bem como a comédia e a poesia ditirâmbica. E ainda a maior parte da música, da flauta e de cítara são todas vistas em conjunto imitações. Diferem entre si em três aspectos, ou porque imitam por meio de versos ou objetos diferentes, ou de outro modo e não do mesmo. Assim como uns imitam muitas coisas, reproduzindo-as por arte ou por experiência, através de cores e figuras, e outros através da voz. Assim também, nas artes mencionadas, todas realizam imitações por meio do ritmo, das palavras, da harmonia, separadamente ou combinadas. Se a música de flauta ou de cítara e alguma outras similares, como a música de siringe, conseguem expressividade usando apenas a harmonia e o ritmo, a música dos dançarinos imita pelo ritmo em si, sem harmonia, pois os dançarinos, através do movimento ritmados, imitam não só só caracteres, mas também emoções e ações. Todavia, a arte que imita apenas com palavras, em prosa ou em verso, podendo misturar-se diferentes métodos ou usar um único, chegou até hoje sem nome. Realmente não temos nenhum termo comum para designar os mimos de Sofron e Xenar e os diálogos socráticos, ou a imitação que alguém faça em trímetros, em versos elegíacos ou alguns outros métodos similares. Com efeito, as pessoas, juntando ao nome do método a palavra poeta, chamam a uns poetas elegíacos e a outros poetas épicos, não designando poetas pela imitação, mas pela semelhança do método. Queria só fazer aqui uma observação. Você percebe que ele coloca também os diálogos socráticos como uma forma de arte? Até vou ler aqui a nota de rodapé, né? Diversos discípulos de Sócrates escreveram diálogos filosóficos em que entrava a figura do mestre. Conservam-se os mais famosos, de Platão e Xenofonte. Não é interessante ele colocar esse aspecto também como uma forma de
talvez de teatro, e quando você lê esses diálogos, também parece uma coisa meio teátrica. Já reparou isso? É assim. E deve aparecer no longo do texto também, né? Ele Sim, deve ficar citando. É, sim. Mas é interessante que mesmo a gente não, ele não falando isso, quando você lê, você já meio que percebe, né? Parece uma coisa que falta alguém atuar, né? Então falta uma parte de teatro mesmo. E se escreve alguma obra em verso sobre medicina ou sobre física, costumam designá-los igualmente por poetas. Ora, nada há de comum entre Romero e Empedócles, a não ser o metro. Por isso será justo chamar a um poeta e ao outro naturalista, em vez de poeta. Do mesmo modo, se alguém imitar juntando todos os métodos, como o Quaremont fez ao compor o Centauro, uma rapsódia com mistura de todos os métodos, deve ser ainda considerado poeta. Portanto, sobre esse assunto estabeleçam-se essas distinções. Há algumas artes que servem de todos os meios mencionados, a saber, o ritmo, a melodia e o método, tal como a poesia dos ditirambos e dos nomos, e ainda a tragédia e a comédia. São diferentes porque uma aplicam-se a todos ao mesmo tempo e outras parcialmente. Considero, pois, essas diferenças dos meios com as quais se realiza a imitação. Uma vez que quem imita representa os homens em ação, é forçoso que esses sejam bons ou maus. Os caracteres quase sempre se distribuem por essas categorias, isto é, todos distinguem os caracteres pelo vício e pela virtude. Muito interessante. E melhores do que nós ou piores, ou tal o qual somos como fazem os pintores. Polígono desenhava os homens mais belos, Pausão mais feios, e Dionísio tal qual era. É evidente que cada uma das espécies de imitação mencionadas terá essas variações, e assim será diferenciada por imitar objetos diferentes. Na dança e na música de flauta e da cítara, podem realmente ocorrer essa diferença, e o mesmo se passa na prosa e na poesia sem acompanhamento musical. Assim, Homero representa os homens melhores do que são, e Cleofonte como são, enquanto Hegemon de Tassos, o primeiro que escreveu paródias, e Nicocares, o autor de Ilíade, os representa piores. Tinho que estar atenção. Acontece o mesmo no do Tirambos e nos Nomos. Podem representar-se os cíclopes à maneira de Timóteo ou de Filoxeno. Também através de signo de comédia nesse aspecto. Essa quer representar os homens inferiores, aqueles superiores ao da realidade. Interessante isso aqui, hein? Essas divisões são bem interessantes. Hein? Há ainda uma terceira diferença, o modo como se imita cada um desses objetos. Com os mesmos meios, pode imitar-se os mesmos objetos. Ora, narrando, seja tomando outra personalidade, como fez Homero, seja mantendo a sua identidade sem alteração. Ora, representando todo o desenvolvimento em atuação. A imitação existe com essas três diferenças, como observamos no início: os meios, os objetos e o modo. Que interessante isso aqui, hein? Assim, Sófocles seria um imitador igual a Romero, uma vez que os dois representam homens virtuosos, e igual a Aristófanes, porque ambos imitam pessoas em movimento, em atuação. Daí resulta que alguns dizem que as suas obras se chamam dramas, por imitarem os homens em ação. O textinho pegado, hein? Por isso mesmo, os dórios reclamam para si a invenção da tragédia e da comédia. Os megarenses reivindicam a criação da comédia, quer os daqui,
como tendo nascido entre eles no tempo da democracia, quer os a Sicília, porque era natural de lá. E Pircamo, poeta que foi muito anterior a Quionides e a Magnes. Alguns, Dório de Peloponeso, reclamam a autoria da tragédia, tomando a designação como indício. Dizem que eles chamam aos arredores da cidade de Comar, enquanto atenienses chamam de Mor. Portanto, os comediantes não seriam assim denominados com base no verbo comazien, mas porque, expulsos por defesa da cidade, andaram à deriva pelo Comar. Alegam ainda que para eles a palavra que significa atuar é dram, enquanto para o ateniense é pratien. Sobre as diferenças quanto e quais da imitação, essas palavras seriam suficientes. Interessante, hein? Será que vem daí a palavra comédia? O que você acha? Pode ser, né, Rafael? Pode ser. Tem que voltar, eu tenho que ler de novo aí para ver se é Comai, né? Então, comazien, né? É. Interessante. É por isso que eu Eu, falo. eu, eu achei interessante aqueles símbolos ali, né? Porque aqueles símbolos também fazem parte da interpretação, né? Que ela explica lá no início, né? Isso, esse daqui, né? A cruzinha aqui, não? Tudo aí, ali o sinal de maior, menor, né? Quer dar uma olhada de novo? Não precisa, só Isso. para depois a gente faz uma leitura de novo, né? Em casa mesmo, para Tudo bem. é, Sim, tranquilo. Mas é interessante, né? Que a gente já começa a ver umas coisinhas aí que até hoje estão presentes, né? é verdade, comédia, né? Eu acho que essa palavra comai aí pode ser que seja assim. Então, pode ser derivado moderno, né? Alguma coisa derivada É, daí. porque a maioria das palavras da língua portuguesa derivam, né? Tem o prefixo e sufixo grego, né? A gente, claro, deriva do latim, o latim, né? Tem toda essa influência aí na língua portuguesa, né? Sim, e você pode ver que até essa questão do dram, né? Alegam ainda que para eles a palavra que significa atuar é dram. Drama, né? Dramatização, né? Isso é verdade, Vitória Eudran, é verdade. Aí o radical, né? Que a gente costuma falar. É, Mas eu não sou profissional da língua portuguesa, então não posso me adentrar muito, não. mas olha que interessante. Vamos ler a nota de rodapé no número 18, que fala sobre o ateniense Isso. Pratem. Vamos aproveitar umas notas de rodapé para a gente dar uma. Olha lá. Não haveria, portanto, relação entre comediantes e celebrar as festas de dança, que é o significado do verbo comazien. Por outro lado, a petição dos olhos deriva do seu dialético, é diferentemente de actos, atuar. Se dizer drama, étimo, que também se adequa a dramas, Olha só. referindo um pouco antes nesse mesmo parágrafo. Ou seja, tem aí uma relação em algum nível, né? Tem sim, tem. Dos dramas, é isso aí. É, Estamos no caminho, estamos no caminho. isso aí. Parece ter havido para a poesia e para a poesia em geral duas causas. Causas naturais. Uma é que imitar a natura, o natural dos homens desde a infância, e nisso difere dos outros animais, pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar, e é pela imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos. A outra é que todos sentem prazer na imitação. Mas sabe o que é interessante? Olha que interessante. Se você vê hoje em dia, muitas pessoas falam das que vão contra esse negócio de imitação. Você já percebeu? No sentido assim de que não fica imitando não, que é ruim. Mas ele está falando que justamente o contrário. Pelo menos no nicho, para adquirir um conhecimento, a imitação é válida. Né?
Porque a gente aprende com as boas ações, né? Aqui ele está, não sei, né, Rafael, o que eu entendi. Ele está querendo se referir que imitar boas ações, né? A gente teria bons atos, enfim, porque muitas vezes a gente aprende com as experiências, né? Que seriam as boas ações. Não sei se seria isso aí. Sim, pode. Pode continuar. Porque o imitar natural do homem desde a infância, início difere dos outros animais. Mas aqui eu tenho uma ressalva aqui, porque os animais eles aprendem muito, os filhotinhos principalmente, eles aprendem muito com a mamãe, né, a matriarca ali da espécie. A gente vê muito até com os primatas, né, os orangotangos, os chimpanzés, né, e os gorilas, né, que são os mais parecidos com a gente, assim, que o filhotinho, né, tem o macho, a fêmea, o filhotinho, e ele fica observando os dois, né, e ele aprende muito com isso, né. Aqui fala, ó, uma é que imitar é natural dos homens desde a infância e início difere dos outros animais. Mas os outros animais também fazem essas primeiras atitudes, assim, que são atitudes que eles vão levar para o resto da vida, né? Que eles ficam treinando, fazendo os pequenos treinamentos para um momento assim de perigo, né? Isso nos felinos, né? Nos primatas, né? Outros animais também. Então, essa análise assim é quando a gente observa algum vídeo de animais assim, né? De outras espécies que o progenitor, a progenitora ali, o pai e a mãe, né, o macho e a fêmea, que estão cuidando ali da prole, eles, muitos momentos, eles deixam os filhotes, né, fazendo as atividades e eles vendo, imitando, né, o que eles veem os elementos maiores, né, do grupo ali fazer. Eu vejo que a gente também, quando é pequeno, né, aí fala nessa questão desse parágrafo dele, quando a gente é pequena, a gente imita muito o pai e a mãe, né? E outras, né, referências humanas, né, que a gente tem. E a gente vê que é correto e às vezes também, né, por isso da influência, né, de também imitar também ações erradas, né? Mas isso aqui é um pensamento meu, né, Rafael? Não sei se eu estou de acordo aí com esse raciocínio aí que ele quis passar para a gente. Eu concordo com você, sabia? Eu concordo com você, sim. Eu sempre lembra que a última reunião que a gente teve com o Estevam, ele falou, nem tudo Aristóteles acertou também, né? Ele estava tendo ali um panorama ali da realidade dele, né? Muita coisa ele acertou, como a gente viu no outro texto, muita coisa ele foi muito ali em cima, mas tem outras coisas que ele deu não observou também direito, ou de uma forma mais detalhada. E eu concordo com você, os animais, ele também, especialmente os filhotes, eles observam para aprender, igual você falou, os felinos que observam, né, a mãe, o pai caçando, e repetem isso, né, justamente com a imitação. Né, muitos animais fazem isso aí eu concordo com você. Eu acho que se for nesse sentido, eu acho que aqui a gente tem uma limitação aristotélica aqui. Eu acho que se for nesse sentido. Se ele der outro sentido, a gente tirou no próprio pé. Porque é aquilo, né? Nessa época muito antiga, eles não se tinha tanto estudo como tem hoje, mas a gente volta no Aristóteles sempre, né, Rafael? Isso aí ele é a base, né, para muitas ciências, né? Sim. Aqui é uma percepção dele, né? Eu não posso nem falar que é limitada, porque quem sou para falar que, né, algum pensamento Aristóteles aí foi limitado, mas foi um raciocínio dele ali que eu acredito que ele tem até estendido isso, mas aqui eu penso que tantos nós, né, animais racionais, né, entre aspas, e os outros animais, a gente aprende pela imitação, né? Né, repetindo alguns atos, né, que a gente considera que é provável, né? Vou fazer, é assim, aprendi, então vou fazer. E os filhotinhos também fazem isso, né? Sim. Por isso que eu
Sim, Porque, interessante. é, Uma boa observação, uma boa observação. Uma prova disso é o que acontece na realidade. As coisas que observamos ao natural e nos fazem pena agradam-nos quando os vemos representados em imagens muito perfeitas, como, por exemplo, a reprodução dos mais repugnantes animais e cadáveres. A razão disso é também que o aprender não é só agradável para os filósofos, mas é igualmente para os homens, embora essa participe desse aprendizagem em menor escala. É que eles, quando veem as imagens, gostam dessa imitação, pois acontece que, vendo, aprende e deduz o que representa cada uma, por exemplo. Esse, aquele, assim, é assim. Quando, por acaso, não se viu anteriormente os objetos representados, não é a imitação que causa prazer, mas sim a execução, a cor e qualquer outro motivo do gênero. Estando, pois, de acordo com a nossa natureza, a imitação, a harmonia e o ritmo, é evidente que os métodos são parte do ritmo. Desde tempos remotos, aqueles que tinham já propensão para essas coisas, desenvolvendo pouco a pouco essa aptidão, criaram a poesia a partir do improviso. A poesia dividiu-se de acordo com o caráter de cada um. Os mais nobres imitaram ações belas e ações de homens bons, e os autores mais vulgares imitaram ações de homens vis, compondo primeiramente sátiras, enquanto outros compunham hinos incômios. Minutinho, que isso aqui é interessante também. Na verdade, de nenhum dos autores anteriores a Homero podemos citar um poema desse gênero, mas é natural que tenha havido muitos, e depois de Homero começa a haver, por exemplo, o seu Margites, não conheço esse texto, e outras obras parecidas. Nessas poemias surgiu o método iâmbico, por ser adequado ao assunto. Por isso, ainda hoje se chama iâmbico, uma vez que nesse método compunham motejos uns contra os outros. E assim, dos poetas antigos, tornaram-se autores de versos heróicos e outros de versos iâmbicos. Homero, ao mesmo tempo, que era o maior autor das obras elevadas, foi o único a fazer imitação não só bela, mas também dramáticas. Foi também primeiro a conceber a estrutura da comédia, não fazendo sátiras, mas sim dramatizando o ridículo. Realmente, o Margites tem para a comédia um papel análogo ao que tem a Ilíada e a Odisseia para a tragédia. Não conheço esse texto. Você já ouviu falar desse texto? Não conheço, não. É de pesquisar. Eu vou pesquisar, até vou anotar aqui. Aí qualquer coisa eu mando lá no grupo. Aqui, ó. Margites. Ó, ali tem uma nota rodapé. Do Margites. Provavelmente epopeia burlesca de um pateta, composta em hexametros, entrecortados por iambos. Só fragmentos. Geralmente a sua autoria não é atribuída a Homero. Então, talvez não seja dele também o... E tem um outro ali que ele cita também, qual é ali esse método iâmbico, né? É iâmbico? Método iâmbico, Iâmbico, não, Deixa eu ver. Deve ser algum outro jeito de fazer comédia, dos fazer... textos, né? De leitura desses textos. Sim. A interpretação, né? Não conheço, nunca vou falar, não. Vou pesquisar. É que tem poesia, é um negócio muito interessante. Muito interessante. Deixa eu ver se eu pego aqui. Até coloquei aqui. É a técnica, né, Rafael? É a técnica, né? Para daí a gente desenvolver, né? Sim. Ele fala de versos heróicos e outros de versos iâmbicos. Tá bom, né? Isso, versos heróicos e versos iâmbicos, isso aí. O Estevão saberia explicar para a gente. Saberia, é a especialidade dele. É verdade. Ele que é o doutor em literatura. Sim, sim.
A gente, quando a tragédia e a comédia apareceram dos que se dedicava a cada uma dessas espécies de poesias, de acordo com a sua propensão natural, uns tornaram-se poetas cômicos em vez de autores iâmbicos, e outros poetas trágicos em vez de autores épicos, pois que essas formas eram melhores e de maior mérito do que as anteriores. Estudar se a tragédia já chegou ou não às formas suficientemente desenvolvidas, ajuizar isso por si próprio em relação aos espetáculos é outro assunto. Tendo surgido, portanto, no início da improvisação, tanto a tragédia como a comédia, uma a partir de autores ditirambos, outros de autores de canto fálicos. Peraí. Cantos esses que têm aceitação ainda hoje em muitas cidades. A tragédia evoluiu pouco a pouco, ao mesmo tempo que se desenvolvia tudo o que lhe era inerente. Após sofrer muitas alterações, a tragédia estabilizou-se quando atingiu sua natureza própria. O primeiro a mudar o número de atores de 1 para 2 foi Ésquilo, que também diminuiu as partes do coro e fez com que a parte falada tivesse papel predominante. Sófocles aumentou o número de atores para 13 e introduziu a cenografia. E ainda, no que respeita à extensão, após um período de pequena história de linguagem burlesca, devido a ter se desenvolvido a partir dos satíricos. A tragédia de Curio, mais tarde, dignidade, e o metro passou a tetramétrico a iâmbico. Mais uma coisa para procurar depois. Tetrâmico, Tetrâmico. iâmbico. Iâmbico. Primitivamente usava o tetrâmico por a poesia ser satírica e mais próximo da dança. Mas, quando apareceu o diálogo, naturalmente encontrou-se o metro apropriado. Ou seja, tem muita camada essa história toda aqui. Não tem nenhuma informação na roda de rodapé. Na nota de rodapé, vamos ver ali. Ó, 24. É duvidoso se pretende aqui significar drama satírico ou primitivo de tirambo. Aqui, ó. Encontra-se tetâmatros trocaicos. No diálogo em Os Persas de Ésquilo, a primeira tragédia, datada de 472 a.C., em algumas peças eurípicas, com o Ion e as Barcantes. Não fala do que é esse negócio aqui. O vocabulário não tem. Temos que pesquisar. De fato, o iambo é o mais coloquial dos métodos. Prova disso é usarmos muitos iambos na conversa uns com os outros, e raramente, apenas quando fugimos do tom coloquial, os hexametros. Olha só que legal. Tá muito... A gente vai sofrer um pouco nesse texto, mas vai extrair daqui. Mas tudo bem. O cérebro faz novas conexões neuronais. Vai. Ou a gente vai melhorar ou vai desistir de vez. Não vai ter muito termo. O hexametro constitui por decátilos e espondeus. Era um metro por excelência da epopeia. Quer dizer, não está ajudando muito o rodapé, não, viu? Só está dando muito mais de palavra para a gente. Minha nossa. Há ainda números de episódios. E quanto aos embelezamentos que a distração diz que cada parte recebeu, considera-se que já o tratamos. Na verdade, examinar cada um deles a fundo seria de certo um trabalho moroso. Eu nem sei o que dizer. A comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores. Não, contudo, a sua vileza, mas apenas na parte do vício que é ridículo. É muito fascinante que isso é verdade até hoje, né? Sim, sim. O ridículo é um defeito e uma deformação nem dolorosa, nem destruidora.
tal como, por exemplo, a máscara cômica, feia e deformada, mas não exprime a dor. Olha que fantástico, aqui já explodiu a cabeça, né? Não exprime a dor, isso é interessante. As transformações da tragédia, os autores dessas transformações não são desconhecidos, enquanto que a história da comédia nos escapa por essa não ter recebido, no princípio, muita atenção. Só muito tarde o A Corte forneceu um coro de comediantes que até aí eram voluntários. Quando a comédia já tinha uma forma definida, é que os chamados poetas cômicos são lembrados. Que interessante, ou seja, ela foi meio que marginal, então, né? Ela foi meio que jogada de lado, né? Não tinha tanta, no caso, não é nem hierarquia, não era muito considerada, né? Ele fala lá em cima na questão no caso, os sentimentos, né, mais baixos, né, Uhum. no caso, né? Ele não é sentimentos que ele usa, mas Caracteres inferiores, é imitações de caracteres isso, inferiores. imitações inferiores. É que, na verdade, né, o pessoal que atua muito, utiliza muito isso mesmo, né? A gente acha graça de umas atitudes assim que no cotidiano, que é bem ridículo, né? E a gente acha graça. Então, tem a ver com, né, o ridículo, o defeito, as deformações, né, do dia a dia da gente, né? Sim, mas e por que ele fala isso aqui? Que ele fala da questão do couro, por exemplo, né? Eu lembro de algum lugar que eu li que na questão do drama o pessoal era pago. Vamos ver se ele vai dizer aqui que Ah, no caso do drama, então, o pessoal tinha uma grana envolvida, não é? Que eles pegavam não eram atores profissionais, né? Isso eu lembro. Então eles pegavam e contratavam pessoas, aí, se eu não estou enganado. Ó, que até eram voluntários. Está vendo como ele fala aqui? Ó, só muito tarde forneceu um coro de comediantes que até eram voluntários, ou seja, verdade. então quer dizer que os outros do drama não eram voluntários, eram atores mesmo, eram Eles pagos. mesmos eram pagos para desenvolver, né? Para interpretar o personagem. Interessante, hein? Muito. Olha, você vê que. E quem pagava era o Estado, parece, esse pessoal do Uhum. drama. Depois, depois, pelo jeito, o pessoal da comédia também foi pago pelo Estado. Hum, No caso, eram atores voluntários, né? sim. Eu não sei se seriam atores voluntários, seriam pessoas que tinham interesse na obra e Uhum. leram falaram, eu vou atuar, vamos fazer alguma E, coisa. e, e no caso, Rafael, a sociedade grega muito restrita e muito machista, né? Mulheres não podiam, né, Sim, atuar, né? Lembrando, né, que aí a única coisa assim que eu vejo muito que é uma falha muito grande, quer dizer, é o que chegou para a ocidentalidade, né? É o que chegou para a gente, que a sociedade ela era, né, totalmente machista, né? A mulher ela era subalterna. sim, Imagina, né? Talvez muitas mulheres gregas com talento, né, também para desenvolver, né? sim, E não, concordo. né? E aí provavelmente só homens, né? Sim, sim. Foi isso daí interessante, porque é aí que entra as máscaras. Isso mesmo, Aí que entra as máscaras. isso Muito mesmo. excelente, excelente observação. É Ele verdade. até vai falar isso. Desconhece, porém, quem tem introduzido na comédia as máscaras, os prólogos, o número de atores e outras coisas desse gênero. Quanto compor enredo, como epicar no Informes, esse costume veio em primeiro lugar da Sicília. Em Atenas, Crates foi a primeira que abandonada a forma iâmbica, tomou a iniciativa de compor histórias em enredo com sentido geral. Era por causa disso também que tinha também essa questão da máscara, né, do vestimento, essas coisas. A epopeia segue de perto a tragédia por ser também imitação com palavra e ajuda de metro.
epopeia a gente já conhece, né? A epopeia já é, né, de caracteres virtuosos. Tudo numa corrida. Todavia, difere dessa por ter um método uniforme e por ser uma narrativa. Difere ainda quanto à extensão. Uma esforça-se o mais possível por durar uma só revolução do Sol, ou demorar pouco mais, enquanto a epopeia, não tendo limites de tempo, é diferente nesse aspecto. Bom, a epopeia mais conhecida são as do Homero, né? Sim. Que é a Odisseia e Ulisses, né? Odisseia e Ulisses, acho que é o nome mesmo. Contudo, primitivamente procedendo de igual modo às tragédias e nas epopeias. No que respeita às partes constitutivas, umas são comuns, outras são específicas da tragédia. Por isso, quem distingue uma boa de uma má tragédia sabe também fazê-lo nas epopeias. Os elementos que a epopeia contém encontram-se todos na tragédia, mas os elementos da tragédia não figuram todos na epopeia. Temos divisões aqui. Trataremos da arte de imitar em hexámetros e da comédia mais tarde. Faremos, porém, da tragédia, retirando do que já foi dito a definição da sua essência. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada. Que definição bonita, hein? Puxa, aquilo aqui. Por formas diferentes em cada uma das suas partes, que serve da ação e não da narração. E que, por meio da compaixão e do temor, provoca purificação de tais paixões. Por linguagem embelezada, entendo a quem tem ritmo, harmonia e canto, e por formas diferentes, haver algumas partes executadas apenas com métodos, enquanto outros incluem o canto. Mais o elemento, né? Canto. Uma vez que a imitação é realizada por pessoas que atuam, a organização do espetáculo será necessariamente, em primeiro lugar, uma parte da tragédia. Depois, a música e a elocução, pois é através desse elemento que realiza essa imitação. Considere a elocução a própria combinação dos métodos. A música tem um sentido absolutamente claro, como a tragédia é a imitação de uma ação e é realizada pela atuação de algumas pessoas que necessariamente são diferentes no caráter e no pensamento. É através disso que classificamos as ações. São duas as causas das ações, o pensamento e o caráter. Isso aqui já entra na filosofia, hein? É verdade. Já foi. Isso E é ele, isso é Aristóteles no seu. E é por causa das ações que todo vencem os fracassos. Não é mentira também isso, não. O enredo é a imitação da ação. Entendendo aqui por enredo a estruturação dos acontecimentos, enquanto os caracteres são os que nos permitem dizer que as pessoas que agem têm certas qualidades. E o pensamento é quando elas, por meio da palavra, demonstram alguma coisa e têm uma opinião. Isso é filosofia pura. É verdade. Filosofia pura. Ele já e aí, que a gente usa isso até hoje. Não, pelo menos que eu saiba, a gente não conseguiu fugir disso aqui, não. É muito atemporal, né? Cada parágrafo dele é bem atemporal, né? Impressionante. Sim, e isso aqui que ele fala das suas duas ações, das duas causas das ações, o pensamento e o caráter, bate no monte de área moderna, né? Na psicologia, isso aqui pega na psicologia muito, Ética também, né? na Ética. ética, no direito, em tudo, no ser humano. Ele bateu na essência do ser humano, praticamente, porque nós somos isso, no É, fim das contas. porque as pessoas elas não sabem, né, o sentido real da ética, né, Rafael? Porque
Eu não sou expert para falar de ética, mas, assim, um exemplo, né, do que eu entendo que é ser ético, quando a gente está, porque a ética ela vai mostrar realmente se você tem na questão do valor, né, do que é, o que é, entra, claro, o julgamento do valor daquela atitude, enfim. Quando você está numa situação de perigo, né, se você vai ajudar alguém, aí é que você vai realmente mostrar se você tem ética. Sim. Né? Então, uma vez eu acho que foi um professor que deu esse exemplo, ou eu li em algum lugar, e aí que eu disse assim, então isso realmente é a prática da ética mesmo, né? E aí entra nessa questão aí as ações, né? E porque o pessoal gosta muito de falar ética do trabalho, você não tem ética, você tem ética, né? Uhum. Mas realmente como que é usado isso na prática, né? Aí estamos nós, né? A filosofia e o uso disso prático, né? Sim. E sabe o que é o mais interessante? Que ele está falando isso dentro do livro da poética. Isso, poética, poética, entre Exato. parênteses, entre parênteses. Pois é. Verdade, Você vê como. é Eu acho que ele já sacou isso lá na época dele. verdade. Ele já entendeu e o que você falou, ficou atemporal. Marcou. Porque se você olha assim, essa questão mesmo do enredo, a imitação da ação. E daí ele fala que as ações, eles que é por causa dessas ações, todos vencem ou fracassam. E é verdade. E porque o vencer ou fracasso aqui também pode estar relacionado não é um valor assim, tipo, financeiro, vamos supor. É um valor mais, nisso que você falou, ético. Faz sentido ou estou viajando muito aqui? Não, não, tem sentido. Tem sentido. O que a gente agora é que caiu a ficha também na questão que dessa poética é porque ele está trabalhando a questão de todas as atitudes humanas, valores nessa atuação, né? Sim, sim. Aí com esses elementos aí, né, da atuação, do drama, da comédia, a poética. É interessantíssimo, né? E olha que interessante aqui, porque ele vai falar assim, né, que olha como tem muita coisa. Quando ele bate na filosofia, o negócio abre, que é uma maravilha. Em quantos caracteres são os que nos permitem dizer que as pessoas que agem têm certas qualidades, e o pensamento é quando elas, por meio da palavra, demonstram alguma coisa ou exprimem uma opinião. Ou seja, também é uma certa qualitativa, né? Esse agir tem certa qualidade, né? É muito. Nossa, eita, nós. É assim. É necessário. Eu vou ler mais um capítulo aqui que nós está muito. É necessário, portanto, que toda tragédia tenha 6 partes pelas quais é definida. São elas: enredo, caractere, locução, pensamento, espetáculo e música. 2 partes constituem imitar. Constituída em imitar. De uma parte ao modo, 3 os objetos da imitação, e para além disso nada mais existe. Foram muitos, sem dúvida, que já tiveram a escrever com esses elementos. O estudo tem espetáculo, caractere, enredo e locução, bem como canto e pensamento. Mas o mais importante de tudo é a estruturação do acontecimento. Isso é fascinante. É que a tragédia não é a imitação dos homens, mas das ações e da vida. Tanto a felicidade como a infelicidade, que são na ação. E a sua finalidade é uma ação, e não uma qualidade. Os homens são classificados pelo seu caráter, mas é pelas suas ações que são infelizes ou ao contrário. Eita, nós vamos parar um pouco, pensar sobre isso. Isso aí é o nosso, é todo o nosso ser, né?
e todo dia tentando melhorar, né? Todo dia, aqui, ó, e a sua finalidade é uma ação e não uma qualidade. O tempo todo é a gente, né? Enquanto tentar evoluir, fazer melhor, né? Errei, mas não, amanhã eu vou fazer diferente, sim, né? Que aí, ó, mas é pelas suas ações que são infelizes ou o contrário. Sim, e aí torna outras pessoas infelizes, né? E outras é como o efeito borboleta, né? verdade. E no outro momento, eu até descobri que esse efeito borboleta ele tem um outro sentido, ele tem, não é dessa forma como foi explicado, né? Que todo mundo sabe que é a partir, né, de uma atitude errada de uma pessoa que desencadeia todo um problema. Mas tem pessoas que explicam isso de outra forma. Disseram que foi alterado essa explicação. Eu vou ver onde é que está esse material e até compartilho lá depois, Por favor. mas assim, ó, eu vejo muito que é uma ação errada sua começa, desencadeia outras e assim vai ao longo do dia, e aí entra nessa questão aí que ele está afirmando, né? Mas é pelas suas ações que são ou infelizes ou o contrário, né? Mas você vê aqui que ele também fala assim, mas o mais importante de todos é a estruturação do acontecimento. É exatamente isso, como ele é construído, né? Como o acontecimento é construído. Tem tudo a ver com o que você falou com esse efeito borboleta. Porque se você tem uma estrutura que é feita de uma outra forma, ela tem toda uma diferença, né? É porque tudo vem também da maneira como você recebe e interpreta, né, para fazer determinada coisa, né? Tem pessoas que recebem e causam, assim, como é que é, uma tempestade num copo d'água. E muitas vezes outras pessoas não. Vão desenvolver, né? Aquilo ali não tem tanto peso. E Sim, também isso aí tem a ver também com o estado como a gente se encontra, né, Rafael? Porque às vezes você não está bem, aí você não recebe bem, né? Ou um pedido, ou você está no ambiente de trabalho, ou é um colega que vem falar com você, ou fica uma atitude contrária ali, que não é o que você costuma agir, e aí você acaba se tornando, né, no caso, como ele fala aqui, ações infelizes, né? sim, Você não administra bem isso, não gerencia isso aí. O tempo todo a gente tem que estar gerenciando, né, essas ações, né? sim. Como ele fala aqui, homens, mas as ações da vida, tanto felicidade como infelicidade, a gente tem que estar o tempo todo, né? Gerenciando isso aí. Com certeza. E isso aí tem a ver, né? Claro, é filosofia, é psicologia, né? É o ser humano. É o ser humano, a vida prática nossa, É a vida. realmente. E isso também eu acho que é importante, eu acho que dá mais um gancho para a gente pensar que a filosofia ela não é uma teoria igual a gente pensa no modo moderno, né? Mas ele é uma ação, uma prática. É a prática o tempo todo, sim. É, prática. E que a gente, né, lê, a gente, né, acha os teóricos todos, e outros teóricos aí que vieram depois de Aristóteles, tudo ia usar na prática, né, esse conhecimento, né, para ajudar as pessoas, para tudo, porque aí, senão não tem sentido, né, ficar desenvolvendo a filosofia, Sem dúvida. não tem sentido mesmo. E não é isso aí que Aristóteles tentou passar, né? Exato. E ele, pelo visto, assim, né, ele, né, já com a experiência dele como médico, né, ele teve, né, essa experiência como médico, né, Uhum. e como a experiência provavelmente com o pai dele que era médico, né, isso aí Sim, ajudou ele bastante também para desenvolver outras, né, áreas do conhecimento e, e trazer isso para a sociedade grega, né, para a sociedade e o legado que ele deixou até hoje, a gente aqui hoje, né, falando
e fala muito sobre ele. Aristóteles é maravilhoso, meu Deus. E sabe, agora eu vou dar mais uma agora não sei se você já ouviu falar, né? Mas se eu não me engano, em Platão, a palavra terapia também está no meio. E quando você lê um diálogo desse, uma coisa assim, isso também é terapêutico. Platão é E não só Platão, mas olha como essa filosofia, ela acaba sendo muito terapêutica também. muito, muito, Muito muito, terapêutica. muito mesmo. Muitas vezes as leituras de filosofia elas são uma psicoterapia ali no momento, uma terapia para gente. Exatamente. E É assim, é assim, é assim. vamos ler mais um pouquinho, que Isso, tá isso aí. muito. Nossa, que texto fantástico, viu? Muito Puxa, bom. que pena que o nosso professor não É verdade. agora a gente entendeu por que ele falou: vamos ler a poética, seus cabeçudos, vamos ler a poética, vamos ler a poética, seus cabeçudos. Agora a gente entende. É uma pena mesmo você não ter saído, mas aí, É, né, Rafael, fazer vamos, o quê? É vamos uma fazendo pena. vamos fazendo É, nossa alimentação. Depois tem um dicionarinho. Tem que separar os termos, separar tudo bonitinho. Né? porque assim, nós somos os discípulos do Estevão. Exatamente. Os herdeiros, os herdeiros. Isso aí. Aliás, eles não atuam para imitar os caracteres, mas os caracteres é que são abrangidos pelas ações. Eita. Assim, os acontecimentos e enredos são os objetivos da tragédia, e o objetivo é o mais importante de tudo. Além disso, não haveria tragédia sem ação, mas poderia haver sem caracteres. As tragédias da maior parte dos poetas modernos não têm caracteres, e o mesmo acontece com muitos poetas, de um modo geral, e assim também entre os pintores. O que Zeux, em oposição a Polignoto, que Polignoto é um bom pintor de caracteres, enquanto que a pintura de Zeux não tem nenhum caractere. Além disso, se um poeta juntar palavras que exprimem caractere e que estão bem elas, elaboradas, quanto à elocução e ao pensamento, não realizará a função da tragédia, uma vez por estas, mesmo sendo inferior nesse aspecto, consegue muito mais porque tem enredo e situação de ações. De todos estes elementos, aquele que em a tragédia exerce maior atração são a parte do enredo, isto é, as peripécias e o reconhecimento. Mais uma prova disso é que os autores principiantes conseguem, em primeiro lugar, aperfeiçoar-se na elocução e nos caracteres, e só depois todas as ações. E o mesmo acontece com todos os poetas antigos. Ou seja, existe até uma ordem para fazer essas atuações, não é chegar lá e vamos fazer qualquer coisa. Não é bem assim, não. O enredo é, pois, o princípio e como que a alma da tragédia. Em segundo lugar, vem então os caracteres. E é algo semelhante ao que se vê na pintura. Se alguém trabalhasse com as mais belas tintas, todas misturadas, não aguardaria tanto como se fizesse o esboço de uma imagem. A tragédia é a imitação de uma ação, e através dessa, principalmente dos homens que atuam. Em terceiro lugar, está o pensamento. Consiste em ser capaz de exprimir o que é possível e apropriado, o que é na oratória, a função da arte política e da retórica. Os antigos poetas faziam as suas personagens falar como políticos, e os atuais fazem-nos falar como retores. Os caracteres, o caractere é aquilo que revela qual é a decisão, como naqueles casos em que não é claro se uma pessoa aceita ou recusa. E, por isso, não exprime caractere as palavras nas quais quem fala. Não aceita nem recusa coisa alguma. E o pensamento aparece quando demonstram se alguma coisa é ou não é assim, ou quando anuncia alguma ideia em geral.
Em quarto lugar, ainda relacionada com as palavras, vem a locução. Considera que a locução, como disse anteriormente, é a comunicação do pensamento por meio de palavras, e o seu valor é o mesmo em verso e em prosa. Das restantes partes constituem da tragédia, a música é a maior dos embelezamentos, e o espetáculo, se é certo, que atrai espíritos, e, contudo, é mais provido de arte e mais alheio à poética. É o que é feito da tragédia subsiste, mesmo sem os concursos e os atores. E, para a montagem de espetáculo, vale mais a arte de quem executa os acessórios do que os dos poetas. Isso é verdade. A música... Oi? Pode falar, pode falar. Essa questão da música é o modo dos embelezamentos. Também é uma verdade até hoje. Né? Quantas vezes uma música não te pega aí na emoção? A música ela também tem um efeito terapêutico, um psicoterapeuta também. Muito, muito. Eu não sei se para você é assim. Muitas vezes, a melodia, eu adoro a melodia, aí vou na busca da letra. A letra é uma droga. Sim. E a gente, eu sou assim, né? Muitas vezes a melodia é que me chama a atenção, né? A melodia, assim, a melodia é maravilhosa, mas aí você vai na letra, aí é uma depressão, né? Porque nada... E eu disse, como é que pode, né? O que o cérebro, né? As ondas, né? A questão aí da física, né? Na questão essa amplitude dessas ondas sonoras que faz um bem-estar tão grande, né? Porque você tem esses estudos agora, né, Rafael, dos hertz, né? Que a determinada música faz uma elevação, e isso faz uma terapia, como você falou, cerebral, enfim. E algumas músicas baixam a frequência, né? E deixa você deprimido, né? E aí você vai em busca disso, a letra da música é muito baixo nível mesmo. Sim. Né? Por exemplo, músicas clássicas, né, que deixam a gente deprimida, né? Eu gosto muito de Chopin, mas Chopin tem muitas músicas assim que deixam a gente muito triste, né? Eu procuro assim escutar mais Vivaldi, né? Que vejo mais alegria, mas Chopin é lindo, claro que é, mas, né? Estou dando um exemplo aqui, mas é a questão que ele fala ali também, que é muito legal, essa questão de os bastidores, né, para construir, né, a importância das pessoas, esse esboço todo primeiro, aí ele cita ali a pintura, né, que é o primeiro, realmente, precisa ter um bom esboço para você fazer uma obra bonita, né. Quem desenha, né, quem desenha sabe disso, porque você não vai criar nada só colocando uma melhor tinta, como ele cita aí, né? Você precisa fazer um bom esboço para você poder criar ali o que você quer. E você vai aprimorando, né? Vai colocando as cores que você quer. E... Não sei se eu viajei aí um pouco, não, mas essa questão aí, mas olha, esse poética é maravilhoso. Eu não tinha ainda o prazer de fazer uma leitura assim comentada, mas é maravilhoso. Aristóteles, né? Todos eles, né, Rafael? Mas eu sou mais Aristóteles mesmo. Gosto dos outros também, mas eu tive mais acesso a Aristóteles, assim. Eu vou te falar uma coisa em relação a esse esboço. Mais um exemplo que a gente pode extrapolar para tudo. Porque um esboço eu colocaria no sentido mais geral. Por exemplo, assim, quando você vê uma literatura, vamos pegar um... Você gosta de literatura, cara? Gosto. Alguma literatura eu gosto. Eu não sou muito, mas assim, literatura brasileira, ali a época do romantismo brasileiro, lia muito, né? Li muita coisa. Algumas literaturas fora do Brasil eu gosto, mas assim, eu não tenho muita leitura de literatura propriamente, né? Específica, né? Para quem faz, como alguém faz letras, isso aí não.
Mas eu gosto, sim. Vamos pegar aqui sei lá, pense um conto ou em um poema, que você leu aquele poema, aquele conto, e depois você olhou para aquilo e olhou para o mundo real e falou: caramba, isso aqui é o que estava no livro, isso aqui estava no poema. No sentido assim de você olhar para uma poesia ou para um texto como um esboço. Consegue ver isso? Sim, 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 muito, muito mesmo. Que é Então, muito mesmo. Uhum. esse é um enriquecimento que você faz com a literatura, com a poesia, com a poética, com tudo. Você meio que, quando ele fala da poética na tragédia, quando ele fala assim da elevação ou da comédia como decaimento, isso também é um esboço do quê? Da nossa realidade. Faz sentido? Faz muito sentido, Rafael. Eu já fui mais para a metafísica, né? Eu uso muito a metafísica, infelizmente. Eu tenho que ser menos metafísica e mais poética. Porque, assim, ó, é verdade, tem a ver, sim, muito a ver, porque a poesia, né, essa literatura, assim, que é mais profunda, faz você ir lá no seu âmago, né, e muitas vezes você não quer chegar lá, né, e aí, é um sentimento, isso aqui me deixa melancólica, então não vou ler, né? Mas tem Sim, tudo a ver, sim. É um esboço, porque aí você repensa, né? Você lê aquele assunto, é isso, né? Você está esboçando ali os pensamentos, né? sim. Tudo a ver, Rafael. Para você vê como ele vai. Aristóteles, né, gente? Aristóteles. Quando ele vem, eu brinco que, como alguns filósofos, eles já vêm com os dois pés no seu peito e na sua garganta, já, porque vem já moendo você. Se vira aí, campeão, se vira aí, se vira aí. Se Pessoal, tá bom, vira. se vira. Quer ler, se vira. Vai, É, é verdade. porque você vê que ele fala do esboço, mas ele lembra. Ai, nossa, Carla, quebrou agora. Lembra que ele fala naquele texto do rascunho? No texto que a gente leu anteriormente, na Ética Nicômaco, tem um momento que ele fala assim: isso aqui é só um rascunho. Não, eu não estava nessas Ah, você aulas. não estava nessa aula? Já me fala qual é, que Peraí. eu volto lá. Eu ainda estou acompanhando Peraí. a relação lá da playlist nossa. Eu estou Peraí. ainda assistindo. Ainda estou assistindo. Momentinho. Mas Momentinho. depois eu vejo lá qual é. Sônia, minha Porque filha. vocês leram aqui, foi a de Anima, e vocês Diana, leram. Que pena que eu perdi essas aulas. Eu não sabia que tinha esse grupo. peraí, que deixa eu ver se eu acho aqui, que eu lembro que ele falou do rascunho. Eu anotei aqui, se ele não achar aqui, eu vou pegar. Depois não tem problema, Rafael. Não se preocupa. Depois É você. que eu me empolguei, minha jovem. Agora eu me empolguei. Agora eu me empolguei. Desculpa aí. Eu me empolguei porque ele fala do rascunho em um momento Que tem a ver com o que a gente está trabalhando que ele está agora. falando do esboço. Isso aí. Entendeu? Aí eu me empolguei. Ele está falando do. Aqui ele não está achando, mas eu lembro que ele fala em algum momento que Uhum. esse é só um rascunho. Depois eu vou achar. Acha depois, não tem problema. Então, você vê por aí que, mesmo no De Anima, que é um baita de um texto, ele está chamando de rascunho. O que é um rascunho? É um esboço. Também é um sinônimo de esboço. Eu leio e repensar, eu leio e desconstruir, né? Desengessar, né? Porque a literatura, a leitura, a poesia deixa a gente dessa forma, né? Sim, Deixa as vulnerabilidades, né? Textos ali que vão aflorar alguma coisa em você, né? Algum sentimento que depois você não elabora aquilo direito. É assim, né, Rafael? sim, A arte está aí para isso, né? Para isso mesmo. sim. Bom, eu acho que a gente pode terminar aqui, porque Pode, senão pode sim, vai pode ficar sim, até Rafael. Então, marcar ali, a gente foi até o página 51, 51. 7. 50. Eu,
Anotação 7. Anotação 7. Bom, então a gente fica por aqui. Eu acho que a gente já vai ter muito. Vamos ter que rever o dicionário aí para entender melhor o que ele está querendo falar com esses yang, hexâmetro, essas coisas. E a gente fica até a próxima semana, tá bom? Obrigado por hoje. Deixa eu só parar aqui a gravação. Deixa eu só um momentinho.